Vamos para a segunda parte do curso, que é o que eu costumo chamar de acumulação de riqueza. Vamos trocar alguns conselhos, fazer uma discussão, ver alguns conceitos que já são comuns, todo mundo conhece, mas a gente dá um reforço. E vamos ver algo operacional que talvez possa nos ajudar a fazer o nosso controle patrimonial e caminharmos para essa acumulação de riqueza. É claro que isso é uma palavra chamativa, é um slide chamativo, é igual aqueles livros, né, que tem a capa, Como Ficar Rico, Venha Ficar Rico, 10 Maneiras de Ficar Rico, fujam desses livros. Aqui não, eu espero que realmente traga um conteúdo que seja efetivo aí para a mudança de mentalidade de vocês. Sobre a riqueza, podemos afirmar que o mundo está mais rico do que nunca. O PIB per capita do mundo ele aumentou e vem aumentando ao longo dos anos. Tá certo? Isso é fato. Existem pesquisas que já dizem que em 2050 o PIB de um africano que praticamente vive na miséria vai ser o PIB do europeu, tá certo? Ele vai ter um padrão de vida do europeu. Vamos esperar que isso realmente aconteça, porque são projeções econômicas. Mas mesmo tendo toda essa riqueza disponível, as pessoas estão vivendo cada vez mais de dinheiro emprestado. Aí é aquela questão que é muito difícil você lidar com a abundância, né? É mais fácil você lidar com a escassez. Isso é interessante. Quando nós temos pouco dinheiro, nós sabemos trabalhar com ele. Quanto mais você vai ganhando salário, mais você vai ficando endividado. Quando você vê, você está numa rede de gastos que às vezes você nem entende porque você está tendo aqueles gastos. Mostrando um dado estatístico que quanto mais ricos nos tornamos, mais difícil fica viver dentro de nossas possibilidades. Então você veja quanto de psicologia existe no trato com dinheiro, né? Finanças pessoais basicamente é psicologia. Infelizmente, saber lidar, mudar essa mentalidade, você não vai conseguir com um curso como esse. Mas vamos em frente. Quando a gente fala de finanças pessoais, basicamente você vai tomar algumas decisões. Primeira, é aqui onde o curso vai estar concentrado. Basicamente, nós vamos concentrar o curso nessa decisão aqui, decisão de consumo e economia, ou seja, consumo e poupança. Entra alguma coisa em decisão de investimento, parte aqui e parte no próximo curso, né? Como é que eu vou fazer meus investimentos, quais são os investimentos, qual é o melhor investimento, qual é o meu perfil, identificar essas coisas e procurar um melhor caminho para promover a acumulação de riquezas. Isso se eu tiver promovido poupança aqui. Tá certo? As decisões de financiamento aqui é interessante, porque nós temos nos gastos, os nossos gastos no dia a dia, temos os nossos bens e serviços que nós consumimos, e às vezes nós consumimos esse bem assumindo uma dívida. Então, quando a gente assume uma dívida, quando a gente pega dinheiro emprestado para poder comprar um bem, quando a gente financia a compra de alguma coisa, nós estamos utilizando capital de terceiros. Isso aqui vai ser um conceito bem batido lá, que a gente vai estudar bem, vai destrinchar bem, quando estiver falando de investimentos, né, no curso de investimentos. E a última, as decisões de administração e de risco. Então, vamos caminhar aqui para entender essas decisões de consumo e economia. Então, veja, o princípio básico da educação financeira. Se a gente entende que é educado financeiramente, se a gente seguir basicamente 3 regras. Primeiro, você não pode gastar tudo que ganha. Segundo, você não pode gastar mais do que ganha. E aí tem um detalhe, às vezes eu tenho um capital acumulado e eu posso gastar mais do que o que eu ganho porque eu tenho esse capital acumulado. Mas não é interessante. Significa que você está indo na sua reserva, é quando a gente fala da independência financeira. O dinheiro está lá, 1 milhão está lá, mas eu não vou mexer naquele 1 milhão. Eu tenho que viver com as minhas posses, da minha receita que eu tenho mensal. E o último, você não pode gastar antes de ganhar. Então, às vezes, o cara tem uma promessa de receber um determinado salário, uma determinada quantia monetária e já começa a gastar antes de ganhar. Certo? Essa é uma regra interessante. Na hora que você recebe seu salário, as decisões que você deve ter em relação ao seu salário. Por que é tão difícil seguir aqueles princípios, né? Aqueles 3 princípios básicos? Por que nós temos dificuldade para garantir essa poupança? Nós temos um costume de gastar mais do que o que a gente ganha, né? Como salário, do que o que a gente arrecada, basicamente. O indivíduo ele tem um hábito de consumo ruim, gosta de copiar hábitos de consumo de outras pessoas. Há uma dificuldade grande da gente renunciar a esse consumo imediato, pensando em usufruir desse bem ou de um serviço, né, no futuro. Então, psicologicamente, nós queremos consumir agora, nós queremos aproveitar agora, nós queremos usufruir agora do dinheiro que nós temos em mão. Certo? E a última, a gente não sabe como remunerar o capital acumulado. Muitas vezes você fala poupança, coloca lá, é por isso que é interessante o próximo curso, onde é que eu vou colocar meu dinheiro? Como é que eu remunero meu capital acima da inflação? Tá certo? Então vamos lá, regra de sucesso nas finanças pessoais. Aqui já é uma metodologia que você deve adotar.
Adotando essa metodologia, basicamente você já consegue atender aqueles princípios. Aí você vai entender uma das dicas que o Warren Buffett disse, né? Pague-se primeiro. Ou seja, poupe primeiro. Então é comum, quando você receber seu salário, você já tirar uma parte e destinar à poupança, à sua reserva. Então essa ideia de independência financeira, eu vou dizer um caso para vocês que é o seguinte. Eu, como professor, eu já dei muitas aulas nos finais de semana. Já viajei muito para dar essas aulas. Por quê? Porque era uma renda extra, recebia um dinheiro extra e eu tinha colocado como meta depois dos 50 anos, não dá mais essas aulas, porque isso me tomava as minhas sextas à noite, tomava o sábado, às vezes tomou até um domingo. Era extremamente estressante você trabalhar a semana toda e no final de semana você ter que dar esses cursos. Então hoje eu não dou mais esses cursos. E eu fiquei sem essa renda? Não. Hoje eu tenho renda passiva que já foi gerada, né, que está sendo gerada igual a um valor de um curso desse que eu dou. Então eu posso me dar o luxo de não dar mais esse curso. Então é maravilhoso eu saber que todos os meus sábados e domingos futuramente estarão livres. Mas por quê? Porque eu pude fazer um aporte financeiro e gerar um certo capital que me fornecesse essa renda passiva. Então a ideia do pague-se primeiro é interessante. Como é que eu fiz isso? Eu fiz uma previdência privada. Então, quando eu recebia um salário, parte desse capital já ia direto para a previdência privada. É um bom investimento, vamos discutir isso mais na frente, em outro curso. Saber separar o que é gasto de investimento. A gente não tem ideia ainda de separar o que é gasto de investimento. Nós vivemos aqui no Brasil numa época de inflação alta, então houve uma época que você comprar carro importado era considerado até investimento, porque você comprava por um valor, depois você vendia o carro mais caro. Né? Mas nós vamos conseguir entender e separar o que é que a gente pode chamar de gasto de investimento. Tá certo? Vamos ver uma metodologiazinha que a gente consegue identificar isso. Pensamos que para poder trabalhar finanças, nós devemos fazer grandes economias, devemos abrir mão de diversos prazeres, mas não é. Aqueles 10% que eu coloquei lá é interessante, então, na verdade, a gente deve ficar atento aos pequenos gastos. Essa monta desses pequenos gastos, e principalmente esses pequenos gastos supérfluos, que fazem uma grande monta um grande percentual do nosso salário. Então, fique atento a esses pequenos gastos. Veja onde é que você está fazendo esses pequenos gastos. Para você ver uma lógica, é o seguinte. Hoje você já vê propagandas dizendo, para você comprar uma moto, você economiza apenas R$ 2 por dia que você gasta com lanche. Então o cara está pegando um gasto diário que joga para mês, que dá a parcela da moto e você consegue ter a moto lá no futuro. Então ele consegue mostrar que um pequeno gasto que você faz no dia a dia, se você economizar, você pode comprar a sua moto, pode comprar qualquer outro bem. Isso já é um marketing utilizado, né, pelas empresas. Pense a médio e longo prazo. Bem, se eu consumo toda a renda que eu ganho, é porque eu não penso a médio e longo prazo. Estou pensando de forma imediata, estou pensando para agora. Então, eu tenho algumas decisões que podem ocorrer a médio prazo. Eu quero comprar uma casa, que eu vivo de aluguel ainda, quero comprar uma casa, quero fazer um curso fora do país, eu quero colocar meu filho numa universidade privada, tá certo? Eu quero pagar uma viagem para o exterior, eu quero fazer uma festa de formatura. Então, essas decisões de médio e longo prazo, que requer um certo aporte financeiro, quando você começa a pensar, você só vai atingir esses objetivos se você fizer as economias antes. É interessante que a gente entenda, isso é o que é o mais importante, o que lhe traz satisfação. Então, pare um pouquinho, olha para o ano passado e lembre o que foi interessante que ocorreu no ano passado. Do que é que você se lembra, o que é que te trouxe felicidade, o que é que te trouxe satisfação. Então, você vai ver que a maioria dos aspectos da sua vida, os dias, as emoções que você lembra, as situações que você se lembra que te trouxe felicidade, não está relacionada a bens que você compra, não. Está muito relacionado a questões pessoais, a relação entre pessoas e relações familiares. Então, é interessante que quando a gente diz o que traz satisfação, a gente nunca esqueça a questão da saúde, né, e da qualidade de vida. Tá certo? Não podemos economizar aqui quando a gente fala em saúde e qualidade de vida. Vamos falar de saúde mais na frente um pouquinho. Temos que aprender a abrir mão do prazer imediato para conseguir um futuro mais rico. Então, isso não quer dizer que eu vou abrir mão desse prazer indefinidamente. Então, mas é interessante, num determinado momento, dependendo da sua condição financeira, você abrir sim mão desse prazer agora, fazer um pequeno acúmulo de capital e aí você começa a respirar. Vamos ver como é que isso pode ser feito mais à frente. E outra coisa, deve-se começar a poupar hoje. Olha que aqui deve-se começar a poupar hoje, não está dizendo que você deve começar a investir. Mas você poupar, gastar menos do que o que você ganha, já é importante. Você tem que começar hoje, não pode deixar para amanhã. Quanto mais cedo você começar, melhor.
Então, depois da poupança, é claro que você vai, né, gastar um certo tempo aí para descobrir quais são os investimentos do mercado e como é que eu posso remunerar esse meu capital no mercado. Nesse trabalho com o dinheiro e a minha relação de consumo, como é que eu vou entender quais são as variáveis que determinam a poupança? Como é que eu separo cada um? Então, essa parte agora que a gente vai começar a estudar, vai tender a colocar uma metodologia que você saiba onde colocar esses valores, consiga fazer uma análise melhor do que é receita, do que é despesa, do que é passivo, do que é ativo, do que é um ativo bom, o que é um ativo ruim, o que é que te traz riqueza e o que é que te traz dívidas. Então, o caminho todinho da próxima parte que nós vamos ver no próximo vídeo é para entender a nossa estrutura patrimonial. Né? Saber registrar a origem dos valores da renda e para onde vai esses valores para que possamos definir qual é o nosso padrão de consumo. Onde é que nós gastamos o nosso dinheiro, como gastamos, né, para poder identificar o nosso perfil de consumo. Certo? Então, o que é a riqueza? A riqueza vai representar todo o patrimônio que o indivíduo ou uma família possui. Essa questão de colocar a família, aí é interessante porque você pode fazer uma análise das tuas finanças pessoais só para você mesmo. Como é que eu vou trabalhar a minha cabeça, como é que eu vou trabalhar a minha relação de consumo. Mas se você está dentro de uma família, se você divide, né, a sua vida com mais pessoas, com certeza essas outras pessoas têm que entrar, tá certo? Nessa discussão, nessa forma de ver a geração de riqueza. Por isso que eu indiquei para vocês um livro que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Porque é interessante você ler aquele livro. Porque ali tem uma mensagem que é interessante, uma informação que é importante, que ele faz uma comparação entre os perfis dos indivíduos que decidiram constituir família. Quando você tem duas pessoas com perfil poupador, você vai para um caminho. Quando você tem uma pessoa com perfil poupador e outra pessoa com perfil gastador, o caminho que você vai caminhar é outro completamente diferente. Então é necessário que entendamos a estrutura patrimonial da família, mas também a estrutura das pessoas que vão usufruir desse patrimônio, que estão determinando a estrutura desse patrimônio. Não adianta você querer mudar o mundo só que você não vai. Se você tiver dentro de uma família envolver mais pessoas, você tem que trazer essas pessoas para essa discussão. O operacional de como vamos medir esse patrimônio eu vou deixar para o próximo vídeo.